Nesse vídeo eu vou desmistificar de uma vez por todas para que serve o grid e vou trazer vocês junto comigo para um ensaio na prática, utilizando o grid e também não utilizando o grid no mesmo modificador de luz para vocês verem qual é a diferença. Mas antes de tudo, se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Luísa e já te inscreve aqui nesse canal porque aqui a gente fala muito sobre fotografia e também sobre como viver de fotografia e já deixa o like porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, eu sei que vocês gostam muito de vídeo com ensaio na prática, então é o que a gente vai fazer aqui hoje para mostrar realmente na prática qual que é a diferença de usar o grid e não utilizar. Eu vou utilizar um Octabox aqui nessa iluminação que a gente vai fazer um ensaio bem fashion, porém o grid ele pode ser utilizado em outros equipamentos, né? Como na panela, como no Beauty Dish. Cada equipamento, né? Cada modificador de luz tem um grid específico. E basicamente o grid ele tem a função de concentrar mais a luz. Então, qual que é a diferença? O modificador sem o grid ele vai iluminar mais, né? Uma região maior. O modificador com o grid vai concentrar mais a luz, né? Vai deixar a luz mais focada. Então, o que a gente pode esperar de uma foto com grid? Um fundo mais escuro, por exemplo, né? Não tão iluminado, com a luz mais concentrada na modelo. Então, essa é uma das formas, por exemplo, de deixar o fundo com aquele aspecto mais acinzentado, né? Mais puxado para o preto, dependendo da intensidade da iluminação que a gente utilizar. Lá no Guia do Fotógrafo, inclusive, eu mostro alguns esquemas utilizando o grid. Então, quem quiser saber mais sobre o guia, vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá que a gente vai fotografar aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado na prática. Vamos começar esse ensaio com o Octabox utilizando o grid. Sempre bom lembrar que em todos os setups desse vídeo aqui, eu vou utilizar o mesmo Octabox e o mesmo flash. A única coisa que a gente vai mudar é um pouquinho da configuração, mais especificamente na abertura da lente e também o fato da gente utilizar o grid e fazer outras fotos sem utilizar o grid, somente com o difusor normal do Octabox. Também eu deixei aqui para vocês a configuração da nossa câmera. Eu estou utilizando uma T5i com lente do kit, que é um equipamento básico, uma lente básica, mas para estúdio ela funciona super bem. Mas afinal de contas, Luísa, para que serve o grid? O grid ele é um acessório que vai ali na frente do modificador de luz como uma colmeia, ele também pode ser chamado dessa forma. E ele serve basicamente para direcionar melhor a luz, ou seja, ele evita que a luz se espalhe demais pelo ambiente, que no caso é o nosso cenário. E se tu quer uma luz mais marcada, mais controlada, concentrada ali no meio, com menos reflexo no fundo, né? Ou seja, que ela ilumine menos o fundo, o grid é uma ótima opção e vai ajudar bastante. Eu gosto dele porque a gente consegue ter vários resultados usando o mesmo modificador de luz. E como essa luz do flash não chega tanto no fundo, a gente consegue aquele aspecto de fundo mais acinzentado, menos iluminado. Isso é bem interessante como um recurso para estúdio pequeno. Então o grid ajuda a gente a ter esse recurso a mais, algo que a gente conseguiria tendo espaço, né? Tendo uma distância maior, para que essa luz fosse se dissipando até chegar ao fundo. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas ou de muitas pessoas que começam com um estúdio pequeno. Agora a gente continua fotografando com o mesmo setup, mesma configuração da câmera, fazendo mais alguns retratos ali para conseguir entender mais as nuances dessa iluminação e porque a gente gostou muito e queríamos mais alguns cliques ali com essa roupa, com essa iluminação. Dicas à parte que eu gosto muito de fazer, eu trabalho bastante com retrato de moda e eu gosto muito dessa pegada mais editorial, né? Então eu uso nos meus outros ensaios também essa pegada mais editorial. Eu gosto muito de sempre colocar um toque ali de preto na roupa, principalmente com esse estilo de fundo branco, eu acho que fica sempre muito bonito, dá um contraste muito legal. O ventilador também, que é algo que não pode faltar e que é um recurso barato e que dá uma cara sensacional para as fotos, deixa um glow, um ar de sofisticação muito grande nas fotos. Esse ventilador que eu tenho, ele é um bem fraquinho, né? Porque para voar cabelo, tem gente que tem cabelo mais pesado e tem pessoas que têm cabelo mais leve. Se for um vento muito forte, não vai dar muito certo. Esse é um dos mais baratinhos mesmo, que só dá aquela leve brisinha, aquela
aquela cara de foto mais trabalhada com mais movimento. Agora a gente vai utilizar aquele mesmo princípio da distância que eu falei para vocês. O que eu fiz aqui? Eu trouxe a minha modelo mais para frente, aumentando ainda a distância dela até o fundo, e coloquei ela bem pertinho do modificador de luz, ou seja, iluminei muito o rosto dela e pouco o fundo. Assim a gente consegue aumentar ainda mais a diferença de iluminação entre o fundo, né, a parte lá de trás, e a nossa modelo, que é o que a gente de fato quer iluminar. Então vocês vão ver agora nos resultados que dessa forma a gente consegue um fundo ainda mais escuro. É basicamente fazendo isso com esses truquezinhos que a gente consegue transformar um fundo branco em um fundo cinza e às vezes até em um fundo preto. E vamos retirar agora a nossa colmeia, nosso grid, para ver qual a diferença que a gente consegue nos resultados ali na foto. Eu sempre falo que não é que um resultado seja melhor do que o outro, mas a gente consegue ter diversos resultados diferentes com os mesmos recursos, sabendo utilizar eles de formas diferentes. Fizemos ali alguns cliques iniciais e a gente já vê bastante diferença, principalmente nas bordas da imagem. A gente vê que o fundo ele está mais iluminado. Aqui a gente está utilizando somente o Octa com o difusor que já vem nele, e ele, por ser um modificador relativamente grande, principalmente para esse espaço que eu tenho, ele consegue esparramar bem a luz, né, por todo o meu fundo branco. E como eu falei antes, o grid ele não é a única forma da gente conseguir esse efeito de fundo mais escuro, mas ele é um recurso legal para a gente ter no nosso estúdio. Se a gente já for investir em um Octabox, numa softbox, já comprar junto com o grid para realmente ter esse recurso a mais, ter essas possibilidades a mais. Mas a gente consegue sim escurecer o fundo utilizando outros esquemas, como por exemplo a luz de borda lá do guia do fotógrafo, que é uma forma diferente, né? Eu utilizo esse Octabox de uma forma diferente e a gente consegue também uma boa iluminação na frente com um fundo mais escuro, ou também tendo a distância, né? Se vocês têm um espaço maior, afasta bem essa modelo do fundo, que a gente vai conseguir um fundo mais escuro e uma modelo mais iluminada. E sabe que eu acho isso uma das partes mais legais da fotografia, a possibilidade que a gente tem de criar com as coisas, né? Eu gosto, e é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que extrair o máximo de todo e qualquer equipamento que a gente compre, que a gente tenha. Eu sempre fico pensando qual a forma diferente que eu posso utilizar o mesmo Octabox, a mesma sombrinha, né? Que eu sempre falo das sombrinhas que são modificadores baratos. E esses aqui foram os nossos resultados. Eu deveria ter baixado um pouquinho mais a luz, porque quando a gente abaixa a modelo, né, ela tá sentada, a gente abaixa a luz também. Mas acabei me esquecendo, então tive que dar uma compensadinha na edição. Agora aqui lado a lado os 3 setups que a gente fez. A primeira foto sem o grid, a segunda com o grid e a terceira com o grid e com a modelo bem pertinho do Octabox. Percebam que são alguns detalhes que fazem total diferença no resultado, e são 3 resultados que vocês podem oferecer para os clientes de vocês. E é por isso que eu amo ter o grid junto com qualquer modificador de luz que eu vou comprar, porque assim eu consigo ter mais variedade de iluminação com os mesmos equipamentos, né? Então geralmente a gente já compra junto, ou consegue até comprar separado, é só ver o tamanho e o formato do modificador. Já sabia como utilizar o grid? Gostou desse vídeo? Gosta de ensaio na prática? Deixa para mim aqui nos comentários para eu saber, é bem importante para eu conseguir trazer mais vídeos assim para vocês. Deixa teu like aqui, não esquece de te inscrever para receber todos os vídeos aqui no canal e até a próxima, eu vejo vocês no próximo vídeo.